Ok. Posso começar? Vidas negras importam. Oferecimento: Mel Adum. Em meu quilombo macerado por palavras folhas, com chão coberto de esteiras trançadas em tramas nossas. Meu quilombo cabe casa, eu, você. Quilombo é terra de nós outros. Nós, nós podemos. Lata d'água na cabeça, banhando uris sagrados, com ervas que a mamelo viu o jogo, búzios aliviados, caminhos abertos. Meu quilombo é terra medida, onde cabe todas e todos as nossas pessoas. Nosso quilombo é a medida ampliada, alterada pela lente da encruzilhada. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. E hoje, essa conversa, eu primeiro, quero oferecer para Adiel Silva, Neto Silvério, Andressa da Silva e a minha querida irmã Luísa Paula. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Selma Maria da Silva. Salve, Selma, bem-vinda, querida. Muito obrigado a sua presença. Oi, Selma. Oi, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, Plínio. Fico muito Oi, honrada de liga a sua fazer. câmera, por Ah, favor. tá. Ah, você tinha pedido para desligar? É, pedi para Desliguei. desligar, mas não era para todo, ficar toda desligada. Uai. Ai, eu estou Obrigado, acostumada querido. com essas coisas. Ah, então, em primeiro lugar, quero agradecer, né, pelo convite. É uma honra estar participando, né, de um espaço como esse, de se falar de literatura negra, algo que me acompanha a minha vida toda, né, desde do término da minha graduação, que eu me dediquei à questão da literatura negra. Já vai muito tempo isso, né, que eu terminei a graduação em 83. E de lá para cá, comecei primeiro me aproximando, né? Quer dizer, me aproximando em termos gerais de cadernos negros, né? Que eu coloquei como uma possibilidade de estudo, participei de encontros, né? Dos poetas e ficcionistas negros. Mas aí o Plínio pediu para me apresentar, né? Quem sou eu? Eu sou Selma Maria da Silva, filha de José Maria da Silva e Olga do Carmo Silva, e mãe da Tainá da Silva Moura Carvalho. Sou uma mulher preta, que ninguém duvide disso. Eu sempre afirmo, porque tem gente que duvida, mas eu sempre afirmo que é importante afirmar. Hoje, né, sou uma senhora aposentada, uma professora de literatura aposentada, e ao longo da minha vida, do magistério e da minha vida enquanto uma ativista, né, do movimento negro que sou, com muito orgulho, sempre tive a literatura como um território de militância política e de exercício da minha profissão. Então, eu tenho produzido, né, academicamente textos e trabalhos, reflexões sobre a literatura negra. Primeiro que eu fiz data de 80 e alguma coisa, acho que 83 ou 84, que eu trabalhava com o conceito de africanidades, então, africanidade na literatura negra. Trabalhei com alguns textos de Cuti, de Semog, Conceição Evaristo, né? Foram textos que eu trabalhei nessa monografia. Depois, né, fazendo um salto, vou fazer um mestrado, né? E aí faço meu mestrado em educação. E aí eu tenho de novo o conceito de africanidade presente no meu percurso de investigação e pesquisa e de produção. E aí trabalho com a Irmandade, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Essa foi o meu objeto de tese, de dissertação, melhor dizendo. E no meu doutorado, nada mais, nada menos do que a senhora Geni Mariana Guimarães, né, que eu escolhi por ser quem também eu sou. Eu sou uma professora, né, de literatura. Geni também é uma professora formada em letras. Começou a sua profissão dando aula, né, nas séries iniciais, tem uma história muito linda, né, com a literatura, com a escrita, com o ensinar a ler, com a produção da leitura. Então, a escolha de Geni como objeto de dissertação, de tese, desculpa, de tese de doutorado, foi exatamente esse. Por ela ser uma professora,
por ter na literatura o seu instrumento poético, estético de existência, e como ela diz, né, na literatura negra a gente se pinga, né? Então, isso eu coloquei na minha tese de doutorado, e a minha tese de doutorado fala da escrita feminina negra como um lugar de memória. Eu acredito nesse tecer memórias, né? A Geni faz isso magnificamente, fez isso em quase toda a sua obra, né? A Geni tem uma obra vastíssima, né? Ela produziu, tem texto de peças de teatro, ela tem uma publicação muito vasta em algumas coisas ainda, em jornais, né? Em Barra Bonita, ela teve uma atuação muito grande nos jornais. Ela tem a Leite do Peito, né? A Cor da Ternura, que é uma obra premiada em 88. Isso é bom lembrar, né? Ela ganha o prêmio, né? O prêmio Nestlé de literatura em 88. E é uma obra belíssima, né? E eu sempre trago a Geni como uma grande referência para a construção. E aí, como eu era uma neguinha metida, aliás, agora sou uma velhinha metida, eu sempre disse que eu seria uma crítica literária, né? Então, eu não me atrevi a publicar meus textos, eu sempre escrevi. Gosto muito de escrever poesia e contos, e estou com um projeto de um romance que está ainda embrionário, e essa conversa desse romance, dessa ideia desse romance surgiu com a minha amiga Miriam Alves, com quem a gente conversou sobre a produção de uma narrativa densa, né, mais extensa e longa, que estratégias que ela usa para a construção de personagem, como é que ela divide. E aí a gente começou a conversar muito sobre isso, e aí surgiu a ideia de escrever um romance. Então, eu tenho publicado, desde 2019, tenho publicado, participado de algumas antologias, participado de alguns cursos de extensão, produzindo atividades em alguns cursos. Então, individualmente, eu tenho 2 livros, de poesia e de literatura, tem a minha dissertação publicada, mas em termos não acadêmicos, eu tenho 2 livros, que é Eu, Mulher Negra, Escrevo, que é de 2019, não sei se dá para ver, que é esse livro aqui, Eu, Mulher Negra, Escrevo, 2019, aonde eu reúno poemas que são poemas sem título, são poemas que eu escrevi desde a minha adolescência até a minha idade adulta, eles não têm título porque eu não gostava de colocar título em textos, né? E aí só quando sou obrigada, aí agora até gosto. Eu comecei a gostar de colocar título, dar nome para as coisas que a gente escreve. Então, esse aqui, Eu, Mulher Negra, Escrevo. Na época, eu não estava usando o dread, eu fiz o dread um pouco depois das fotos. E aí, esse livro tem, e eu gosto muito de imagem também. Eu acho que o nosso corpo precisa ser apresentado na sua integralidade, né? Com foto, tudo. Então, esse livro, que tem a apresentação de Fernanda Felisberto, né, que também é uma pessoa que a gente tem conversado muito, tem textos que vão lá desde a minha adolescência até a minha idade adulta. Esse é meu primeiro livro individual. E depois, pela editora Africanidade, em 2023, eu tenho esse livro aqui, Trilhando Pertences, com a família Silva, que é uma homenagem que eu faço aos meus pais, às pessoas que eu amo e que constrói essa narrativa que eu tenho vivido. Então, a minha escrita, ela é entremeada de vivências, né? E vivências tanto reais quanto ficcionais. Então, a gente inventa, né? Quem conta um ponto aumenta um ponto. Então, eu venho contando várias coisas nessa história. Então, aqui eu dedico alguns textos e também tem uma homenagem que eu venho de novo às fotos. Eu trago foto dos meus pais, trago fotografias dos meus irmãos, né? Trago fotografias que as pessoas dizem que não existem fotos de pessoas pretas. Existem, as pessoas pretas têm fotos e têm memória dessas fotos e tal. Então, eu venho produzindo algumas questões e desde que eu terminei o doutorado, eu criei um grupo de pesquisa, né, que é ligado ao CNPq, que se chama Laboratório de Memória e Educação na Formação de Professores, porque no final da minha vida profissional, atuei muito na pedagogia, no curso de pedagogia, e aí eu comecei a produzir coisas voltadas para a questão do ensino de leitura e de literatura, né, com um grupo de pesquisa. E lá eu criei uma atividade que eu chamo Tecendo Linhas e Palavras, que eu não falei, mas eu também sou uma crocheteira. Então, eu sou escritora, crocheteira,
Eu vivo tecendo, né, tanto palavras quanto linhas, e essa é a minha forma de fazer poesia. Eu faço poesia com linhas e palavras. Tá bom? Beleza. Nossa, não. Bom não, porque a gente vai ainda, pelo menos, sorver um pouco dessa sapiência. Você está no Rio, Tô no né? Rio. Ficou nítido para mim, mas é interessante sempre isso, porque a gente está Ah, e sim. por Esqueci de dizer que eu sou méritos. carioca, né? Sou carioca. Exatamente. Eu sou carioca, nascida no bairro, né, no hospital. Meu pai era funcionário público, então eu nasci num bairro chamado, que hoje está muito famoso, que é a Gamboa, né, que as pessoas começaram a conhecer, que é o Hospital dos Servidores do Estado, que fica na Gamboa, pertinho do Cais do Valongo, né, que é uma região agora que está sendo revitalizada aqui no Rio para atender as perspectivas do turismo. Então, eu nasci aí, sou carioca da Gema, né, nascida no Rio de Janeiro, né? Tenho que dizer também, né, que eu sou carioca, depois morei durante até o final da minha adolescência em Madureira. Então, o carnaval e a dança, a vida, né, faz parte da minha história. Então, minha primeira fantasia foi de baiana, e até hoje a fantasia que eu mais gosto é de baiana. Eu já desfilei umas 3 vezes de baiana, né? E pretendo desfilar de novo. Estou tentando, porque eu sou uma baiana indisciplinada, que baiana tem que ter disciplina, e aí eu tenho que tentar desfilar de novo. Eu tinha carteirinha até de baiana da ala das baianas de Vila Isabel, mas em função do trabalho, né, não estava aposentada ainda, não conseguia dar conta dos ensaios. Então, morei em Madureira. Hoje eu moro em Vila Isabel. Então, sempre estou morando perto de. Eu moro muito perto da Mangueira, da Estação Primeira da Mangueira, e moro muito perto, as duas lugares, as duas escolas que eu posso ir caminhando, que é a Vila Isabel. Então, eu já desfilei na Unidos de Vila Isabel, e eu pretendo. E desfilei o ano passado, né, na escola de samba Última Hora. Foi na última hora mesmo, apareceu uma fantasia, lá fui eu, botei a minha baiana e fui para a avenida, né? E desfilei. Então, eu sou. Ah, esse é o detalhe. Hoje eu faço um monte de coisa, né? Como uma senhora aposentada. Hoje eu faço balé, né? Que ótimo. Estou aprendendo a cantar. Estou fazendo parte do grupo chamado Mulheres Sambistas. Então, quem sabe também vou virar cantora, né? Mas eu acho que não, que acho que ninguém vai aguentar mais uma coisa, mais uma tripulinha assim mesmo. Então, eu gosto de cantar. Então, sou do Rio de Janeiro. Adoro dançar, gosto de dançar, sempre dancei. Os bailes blacks aqui eram maravilhosos, como em São Paulo também são maravilhosos, mas aqui no Rio, a minha adolescência inteira eu dancei muito com meus irmãos. A gente se produzia todo para ir pro baile, porque na época aquele cabelão Black Power tinha que ter muita, sabe, aquele garfo, sabe, para cuidar daquele cabelo, né? Minha irmã adorava turbante, eu já adorava cabelão, né? Então a gente sempre estava assim, produzidíssimo, que ainda tem esse detalhe, né? A gente ia na beca, não sei se essa expressão era usada, mas tinha que estar na beca, lindo e maravilhoso, para ir para o baile, dançar, além de dançar, mostrar o quanto que nós somos belos, né? Sempre foi assim. Com certeza, com certeza. É necessário. Selma, tem várias coisas pulando para a gente poder esmiuçar, então vou aproveitar. Primeiro, esse seu olhar, como, e você mesmo falou, como uma crítica literária, e essa questão da literatura negra, eh, traz para a gente esse panorama. O que é essa literatura feminina hoje, né? Porque tem essas pessoas que você citou, mas tá uma Mel, né? Mel Adum que tá aí, que não é, tem mais Aine, tem várias aqui de São Paulo, né? Que eu tenho o prazer de conhecer. Como por onde está caminhando essa literatura negra feminina? Olha, aqui no Rio, a gente tem um movimento que está muito forte, que é o Slam, tem o Slam das Minas, que tem produzido trabalho. Tem uma jovem que eu tenho acompanhado muito de perto, a gente tem participado de atividades juntas, de a Gênese, o nome dela é Gênese. Ela tem um trabalho com os Lã das Minas muito bom. Tem a Jurema, que já não é, a Jurema não é tão jovem, né? Jurema Araújo, aliás, a Jurema foi uma das responsáveis por essa antologia chamada O Livro Negro dos Sentidos, que é uma antologia que reúne textos eróticos de mulheres de 20 até 80 anos, né? Porque tem autoras aqui, uma autora de 20 anos, e tem, na época, que era a mais velha, a Helena Teodoro, que está aqui.
Mas tem Miriam Alves, tem Conceição Evaristo presente nessa obra, e foi uma ideia de Jurema Araújo, né? Jurema Araújo é uma pessoa que tem uma produção literária muito significativa na poesia, né? Uma pessoa muito boa. Então, Jurema tem a Carol, a Dandara, né? A Dandara suburbana, como é conhecida, que é muito interessante. Então, tem uma pessoa que eu acho que trabalha muito bom, a Aline Lourenço, aqui, né? Tem Que está com um vários grupos. podcast agora, está fazendo todo um Sim, trabalho. sim, sabe? Então, tem pessoas com trabalhos muito bons. Por exemplo, a Jurema tem lá no IPCN, né, o Instituto de Cultura Regional, a Jurema tem estava organizando a biblioteca, estava vendendo, né, criou um espaço para comercialização de livros, divulgando o nosso trabalho, né, a nossa literatura. A gente está com um projeto agora de fazer uma homenagem, né, uma publicação que está sendo escrita por esse grupo de mulheres, mulheres jovens e mulheres mais velhas. A gente está escrevendo textos homenageando pessoas que partiram há pouco tempo, né? Como a Joselina, né? Como a, sabe, é muitas, sabe? Muitas pessoas significativas que nos deixaram, né? Partiram por em 2025. E que são pessoas muito significativas para a gente, sabe? Em termos, por exemplo, a Joselina, junto com ai, gente, ele vai me matar, porque eu esqueci o nome dele aqui agora. Né? Ele é de Acari, Delei de Acari, vou conseguir lembrar o nome. Juscelino e Delei de Acari, na década de 80, começaram um movimento de oficinas de literatura, né? Que a gente não chamava de escrita criativa naquela época, eram oficinas de literatura. Lá dentro, acho que era um espaço que ainda era o embrionário do SEAP, né? E aí começa o SEAP, começa esse espaço. E era muito legal, dali saem muitas pessoas. Quer dizer, o Delei de Acari tem uma escrita muito boa, muito significativa, a forma. Então, essa literatura negra, ela tem várias feições e várias estéticas, várias perspectivas poéticas e estéticas, né? Então, por exemplo, o Delei tem uma literatura que dialoga muito e de forma muito pungente, né, com os acontecimentos dos territórios de conflito, como a favela do Acari, né? Delei viveu situações, né? Teve que viver escondido, né? Porque estava sendo ameaçado de morte por grupo de extermínios na final da década de 70. Então, Delei tem uma história muito significativa, como ele traduz esses espaços. A Joselina, ela vai trazer uma literatura que é bastante significativa também, que ela vai trazer uma experiência de mulheres lésbicas trazendo a questão do afeto, do amor, e aí, sabe, rompendo com essa visão, né, tacanha e preconceituosa, sabe, que leva essa afetividade para uma perspectiva que não é tão linda quanto são traduzidos nos textos de Joselino, né? E Joselina também, né? Ela vai estar dentro da pedagogia, da literatura, é uma professora de inglês. Então, ela tem um trabalho, Joselina deixou um legado maravilhoso. E aí a gente tem, quer dizer, entre as pessoas mais jovens hoje, por exemplo, a Gênese, ela tem um trabalho com o slam que é fantástico. Sabe? E esse movimento do slam aqui no Rio de Janeiro, com essas pessoas jovens, e tem pessoas que nem tão jovens participando também, tem crescido de uma forma bastante significativa. Eu fico dizendo que eu não sirvo por slam, mas vocês disseram que eu já vou. Qualquer dia eu vou participar de uma batalha de slam, porque eu não consigo, tenho dificuldade de decorar poesia, né? Mas quem sabe eu estou treinando. E com essa provocação da Jurema, tem se surgido agora muitos encontros de mulheres que querem falar, sabe, da sua relação de afeto, né, do erotismo, né, desse erotismo que significa vida, desse erotismo que nos motiva e que nos transforma e que é radical, é revolucionário, né, como é uma forma da gente assumir o protagonismo das nossas próprias experiências de vida, né? Então, tem uma literatura falando sobre essas questões e uma literatura muito bonita, né? Muito bela e muito bem escrita, né? Com imagens fantásticas, com referências fantásticas. E tem um dado que eu acho bastante significativo, como professora de literatura, tenho percebido, que eu já consigo perceber nos mais jovens as sementes que foram plantadas, né? Sabe, os legados. Por exemplo, são pessoas que são leitoras de Carolina de Jesus, são pessoas que são leitoras de, sabe,
Maria Firmina dos Reis, elas trazem essas experiências, porque elas vão beber numa fonte em que essa fonte para nós, para a gente que eu vim numa geração em que isso não estava na minha formação acadêmica, mas hoje para algumas pessoas está, sabe? Então Maria Firmina dos Reis está presente, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Geni Mariano Guimarães, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, hoje já são referências, já fazem parte, né, do currículo, né, de alguns cursos de letras e alguns espaços. Então, você percebe nessas escritas essas experiências literárias. Sabe, isso é maravilhoso, né? Eu acho aí, esse aí me olhar tanto como crítica de literatura, perceber que a gente conseguiu, né? E fomos nós, né? Não foi o outro que conseguiu, mas fomos nós que construímos esse processo. Sabe? Se hoje a gente tem dentro dos currículos de letras essas questões, nós construímos. Por exemplo, eu fiz parte do primeiro encontro de estudante nacional de letras, lá em 1900, bebezinho, que eu nem lembro quando foi. Eu acho que foi em 80, sabe, que aconteceu o primeiro encontro nacional de estudantes de letras, porque eu entrei na faculdade em 78. Eu acho que deve ser 79, 80 que acontece, não lembro mais em que ano aconteceu e foi na Bahia, foi em Salvador. E foi a primeira vez que eu fui a Salvador, foi uma experiência maravilhosa. E naquele momento, a nossa conquista naquele momento, no encontro nacional, foi garantir a inserção da literatura africana. Foi a conquista que a gente teve, foi isso que a gente conseguiu naquele momento. Ainda não se conseguia falar de literatura negra, mas já se conseguiu falar que nós queríamos que tivesse uma literatura africana dentro da nossa matriz curricular, que a nossa matriz curricular era muito eurocêntrica, e continua sendo ainda, né, em alguns aspectos, Sim, sim. sabe? E hoje a gente já tem, né, por exemplo, hoje a gente tem a Cassandra Muniz, sabe, da área de linguística e de teoria da literatura, profissionais que são, né, como a Fernanda Felisberto, né, e outros que trabalham essa questão da análise dos textos literários que nos qualificam para essas questões. Sabe? Então, isso é muito importante dizer isso, né, para a nossa formação. Então, hoje eu fico muito feliz, né? Outro dia eu estava conversando com o Roberto Borges, né, que Roberto Borges, eu não sei se você conhece, também é professor hoje ele também está aposentado, é professor de literatura, e Roberto trabalha muito com a questão de cinema, de imagens. É uma das outras questões que a gente tem trabalhado, investido muito nisso. Então, eu percebo cada vez mais que a gente tem hoje, né, não só um referencial teórico sobre uma produção teórica vasta e significativa da literatura negra brasileira, como a gente tem poetas, escritores fantásticos. E no teatro também, né? No teatro a gente também está com produções fantástica, Macacos, né? Tem várias obras, outros textos literários que a gente pode estar citando, né? Outra faceta minha, né? Eu fiz teatro lá em 1900, bebezinho, e voltei agora a fazer teatro. Eu estou fazendo parte de uma escola chamada EPA, Escola de Teatro Negro, aqui no Rio, que funciona no terreiro contemporâneo, aqui no centro do Rio, perto da Praça Cruz Vermelha. E eu fiz um curso sobre afrofuturismo e fiquei encantada, né? Foi um curso de 3 meses. E agora me inscrevi, fui selecionada novamente. Hoje recebi que fui selecionada para fazer um curso sobre dramaturgia, que eu tô interessada também, em, quem sabe, escrever uma peça de teatro. Ou eu estou pensando em fazer um monólogo, né? Queria fazer uma coisa assim, um monólogo, talvez. Mas, assim, investir nessa área do teatro também, que é outra coisa que eu sou fascinada, né? Que é aí lembrar da gente do teatro negro, né? O TEM, que a gente teve uma experiência significativa aqui no Brasil, né? Eu conheci o professor Ironildes, né? Há muitos anos de oportunidade, conhecia, claro, convivi com Abdias, né? Sabe, Lélia Gonzalez, né? Essas pessoas todas maravilhosas que são referências, né? Então, eu sou uma pessoa muito feliz de ter vivido com essas pessoas todas. Então, eu sempre digo que eu sou formada e eu não podia ser diferente, né? Sabe, ser formada por todas as pessoas, apesar de ter sido, né? Toda a minha formação acadêmica ainda foi no período da ditadura militar. Então, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer na letras foi fazer uma análise sintática do hino nacional. Agora, o que serve fazer análise sintática? O que contribui a análise sintática do hino nacional para a formação de uma professora de literatura, sabe?
e ninguém consegue entender, né? Mas na época da ditadura militar, muitas coisas aconteciam sem que a gente pudesse. É, precisaram, né? Porque a nossa formação foi toda nessa, né? Querida, boa, uma água, fazer dois pedidos. O primeiro pedido é assim, aquela questão que você apresentou. Você pode declamar um poema seu? Olha, E o, claro! e o segundo pedido centralizando em você entre das questões de literatura que você falou, você está construindo um romance. O que que é isso? Porque, por sorte, né, nós estamos começando, várias escritoras pretas estão produzindo, publicando seus romances. Né? Ficamos um tempo sem romances, agora nós temos todos, muitas. Sobral vai lançar agora, várias, Miriam lançou os dela, questão romance, que é interessante, né? E você está escrevendo um. Então, por gentileza, declame e fale dessa questão desse romance Olha feminino só, negro. eu vou declamar um poema que está aqui nesse livro, né? Trilhando Pertences com a Família Silva, que é um poema que eu fiz em homenagem à minha avó Belmira, e também a todas as vós, como eu, quer dizer, eu sou vó de pet, mas também sou vó, e todas as vós. Então, o poema, o título dele é Rapa Dura Vó. Uma rapadura e 9 bocas. Silêncio. Sons diversos. Já falei. Vou dar um pedaço para cada um. O silêncio fala. Mas, vó, um gesto. A faca é enorme. Vó! O pensamento vai, o corpo fica. Lá na roça, era uma rapadura para cada um. Aqui, uma para 9. A avó sabia dividir, repartir e compartilhar. O silêncio fala mais uma vez. A faca move precisa sobre a rapadura. As bocas mudas movem-se degustar o sabor prenúncio da cana-de-açúcar. Os olhos da avó sorriem, falam da roça, o corte da cana, o preparo da rapadura. Por um instante, voz gigante, 1,45 m de altura. Vê cada um de nós, diz. Lá na roça, muitas rapaduras. Aqui, uma rapadura para 9 sabores. Memórias em 9 corpos futuros. Da avó, rapa, dura, vida. Parabéns, querida, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, o romance, ele começou, ele tem uma parte aqui que ele começa, e eu quero contar uma história de amor, né? Eu quero contar uma história de amor e eu estou muito inspirada na história de amor dos meus pais. E aí eu já escrevi alguns contos, né? Aí tenho redigido alguns contos. Até tenho pensado numa estrutura de narrativa que lembra que eu gosto muito da estrutura narrativa de Maréia, de Miriam Alves. É uma estrutura de narrativa em blocos, né? Eu acho super interessante como Miriam construiu, em que você pode ler na perspectiva dos personagens negros ou na perspectiva dos personagens brancos. E uma das coisas que eu acho mais fantástico no texto da Miriam, né, em Maré, é que a construção, né, a caracterização dos personagens, a construção do texto, da discursiva do texto, em nenhum momento ela se trai pelo preconceito ou pelo lugar comum ou pelos estereótipos. Ela não tem estereótipo de uma pessoa branca, não tem o estereótipo de uma pessoa preta. Tem pessoas negras e brancas no texto, com todas as suas questões, né? As suas subjetividades colocadas em alguns momentos em conflito, em alguns momentos em tensões. Então, essa experiência literária de Maré, para mim, é super interessante, né? Eu achei muito bacana, né, de ler, né, de texto. E aí, claro que vem, né, pensando, aí eu penso em Kuti. Kuti tem uma coisa muito fantástica em algumas obras dele que ele traz, que eu acho interessante, como Kuti constrói alguns elementos. Conceição Evaristo também tem algumas estratégias que eu admiro muito. E aí eu penso o seguinte, eu queria trazer essa questão. Eu queria trazer, quer dizer, quando eu falo da história de amor, não é uma história de amor sem contratempos, sem conflitos, é uma história de amor com contratempos e conflitos, mas é uma história de amor, né? Quer dizer, dois jovens negros que se casam muito jovens e que como que conseguem, com todas as atribulações, quer dizer, se casam no final, né, no início da década de 50,
né? Que Brasil é esse, início da década de 50? Aí eu quero falar um pouco, e aí vem o lado de professora, quero trazer um pouco, quero fazer um pouco da pesquisa histórica de território mesmo. Eu quero conhecer um pouco a história de meu pai, que vem de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, quer dizer, falar um pouco desse processo migratório, né, que nos constitui, né, falar dessa pessoa que vem de longe e se constitui, que não é uma história que é do meu pai, mas a história de vários outros homens que viveram o mesmo processo, né, em função de buscar. E aí mostrar que a história do meu pai passa pela história de um processo de inserção social que só é possível, né, porque ele vira funcionário público. Será que se ele não tornasse funcionário público, ele poderia ter conseguido, né, as questões que ele conseguiu? Eu quero falar um pouco desse lugar, né, para as famílias pretas e como que é significativo para nós isso aí, como foi? Então, depois a gente vai reivindicar concurso público, que são estratégias, porque não adianta essa história de ter padrinho. Muitos de nós nunca teve padrinho para colocar em lugares públicos ou lugar. Não. Foram os concursos públicos que garantiram a nossa inserção na Foram e sociedade. são, né? Foram e são ainda, porque muitos marginalizados, que não são minorias, eles têm essa possibilidade através dos concursos públicos, né? Sabe? Né? E aí, assim, e aí, de novo, quero trazer, quer dizer, uma nova conquista nossa quando a gente garante o ingresso com as cotas. Isso é muito significativo, sabe? Porque, de novo, quer dizer, por exemplo, depois eu percebo que dentro de uma sociedade, eu não quero usar a palavra privilégio para mim, mas, por exemplo, eu não precisei viver a experiência que a minha mãe viveu. Minha mãe foi empregada doméstica muito jovem. Minha mãe foi trabalhar numa fábrica muito jovem. Sabe? Então, minha mãe viveu, sofreu assédio dentro essa casa familiar, sabe? Vai para a fábrica e aí começam a dizer que mulher que trabalha em fábrica não é mulher direita, sabe? Então, coisas que ela teve que viver. E minha mãe e meu pai, infelizmente, partiu muito cedo. Meu pai faleceu com 43 anos. Então, quando ele parte, a gente ainda é muito jovem, eu não pude acompanhar. Minha mãe faleceu em 2018, mas meu pai foi muito jovem. Então, assim, eu quero contar essa história de alguém que chega no Rio de Janeiro com 13 para 14 anos, analfabeto, e que com 43 anos, quando ele foi, partiu, ele deixou a gente com uma casa própria, sabe? Ele era funcionário público, ele era um professor de um dos maiores institutos que existem aqui no Brasil, que é o Instituto Militar de Engenharia, sabe? Então, eu quero falar sobre isso, sabe? Eu quero falar e trazer, sabe? Mas eu quero pesquisar essas coisas. Então, por exemplo, tem um texto que eu escrevi, que é O Cheiro do Zé, que também está nesse livro aqui, que é uma parte de uma história do texto. Então, eu quero falar desse romance, mas eu quero pesquisar um pouco e quero trazer na pesquisa da história da minha mãe outro dado. Por exemplo, minha mãe é a história de Madureira, que é um bairro significativo também, e envolve a questão também, de novo, né, de ser funcionário público, né, de ter meus avós serem funcionário público e a gente tem onde morar. Então, a gente não mora, né? Não, a gente não mora numa favela, como é dita, mas a gente mora num lugar que não tem o saneamento básico, foi construído pelos moradores, sabe? Meus avós, meu avô com os moradores, a gente tinha um lugar que tinha uma fossa onde era colocado, então era uma casa chique, né? Porque tinha uma fossa para, sabe? Mas não era todo mundo que tinha tudo isso, sabe? Mas a gente tinha esse espaço. Então, trazer esses dados para mostrar assim, que essas construções de sociedade foram feitas coletivamente. Eu só pude me tornar a pessoa que eu sou porque eu tive meus pais, meus avós, que garantiram a possibilidade de eu não ser uma empregada doméstica, como minha avó foi com 6 anos de idade, minha avó materna. Minha mãe foi trabalhar em casa de empregada doméstica com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Eu não vivi essa experiência, né, sabe? Então, é bem diferente de pessoas que viveram. Então, eu quero entremear essa história. Então, até eu tenho um texto que eu comecei a escrever, que minha mãe queria muito que eu fizesse o curso normal. Aí eu brinco que eu não sou normal, porque eu não fiz o curso normal, eu não fui normalista, né? Eu sou professora, que eu fiz o curso de letras, eu fiz licenciatura. Sabe? A minha mãe sonhava que eu fizesse curso normal. E eu detestava o uniforme das normalistas. Aí tem o lado que eu sou uma perua até hoje, aquele uniforme para mim era horroroso. E eu não queria, sabe, ser normalista.
mas acabei me tornando professora, né? Aí é uma coisa maluca, né? Isso, adoro ser quem eu sou, como profissionalmente, ser professora. Então, eu quero contar essa história, sabe? E esse lugar, sabe? Que eu acho muito bonito. Eu lembro, assim, minha avó foi na minha formatura, minha avó materna, né? E, assim, orgulho da minha avó. Eu fui a primeira da minha família, né? Essa história ainda está se repetindo para alguns, mas eu fui a primeira da minha família a se formar, a se graduar, sabe, como professora. Então, minha mãe fez um esforço danado para comprar um anel para mim. Não era um anel que tinha, porque tinha aquele bendito anel de formatura, né, com os desenhos, lá, o símbolo, né, Não, não tive esse anel, mas minha mãe comprou um anel para mim, para eu poder usar um anel, para dizer que eu tinha um anel de formatura. Então, eu tenho algumas coisas que eu acho que é importante trazer. E aí, no dia da minha formatura, que eu me formei em Niterói, estudei na UF, na Universidade Federal Fluminense, minha avó estava tão orgulhosa, mas a gente não teve dinheiro para fazer fotografias, então eu não tenho registro fotográfico da minha formatura, né? Porque a gente não tinha dinheiro para isso. Agora eu estou falando de 83 e ainda era muito caro, né? Hoje todo mundo tira foto com celular, mas eu não tenho registro da minha formatura. Eu tenho registro fotográfico, mas eu tenho registro de memória, né? Sabe, da emoção, né? Que a minha avó, o sonho da minha avó era aprender a ler e escrever. Então, toda vez que eu escrevo um texto, eu tenho que lembrar dela, porque na verdade, assim, minha avó que me ajudou a aprender a ler e escrever, a ser apaixonada. Que minha avó adorava um programa de rádio que era um programa que eu escutava quando era criança, que lia as crônicas que eram publicadas no jornal. Então, a minha avó ficava do lado do rádio com o jornal na mão, tentando decifrar as palavras que eram ditas, né, no rádio, no jornal. Então, era uma crônica, uma coluna no jornal chamada Avesso da Vida. Então, nessa coluna Avesso da Vida, ele lia. Então, minha avó ficava lá tentando decifrar. E aí, quando eu aprendo a ler e escrever, eu aprendi a fazer crochê com a minha avó, eu comecei a ler as receitas de crochê para minha avó. Só que a minha avó dominava todos os pontos. Ela não sabia ler a receita, mas ela conhecia todos os pontos, ponto alto, ponto baixo, ponto isso, ponto aquilo, ponto abacaxi, ponto não sei o quê. Ela conhecia todos os pontos. E ela conseguia reproduzir uma receita pelo desenho, mas ela não sabia ler um gráfico, né, de crochê, que aí tem muita matemática envolvida, outros recursos, mas ela sabia. E essa pessoa me ensinou a ser a crocheteira que eu sou hoje, né? E aí eu faço muito crochê, até hoje, né? Sou digo que eu sou uma dos meus vícios é eu fazer o crochê. Então, eu quero falar, esse é meu romance. Meu romance vai estar entremeado com essas histórias que começam, que eu queria que ele datasse, né, de um tempo, né, que é a década de 50, queria que ele começasse aí na década de 50 e desse um salto, sabe? Desse um salto e fosse já. Eu queria que ele fosse talvez para 2030, mais ou menos, que eu queria poder falar de uma questão que eu percebo aquilo que a gente estava conversando, dessa geração que está chegando agora, que tá aqui, né? Que são os nossos, né? O nosso futuro tão próximo, que está falando de nós, que está escrevendo, né, trazendo como referência a própria literatura negra, né, que ganhou essa nomeação e se construiu a partir da década de 70, né, trazer esse dado que está trazendo um teatro, né, um teatro negro, um teatro afrofuturista, como está sendo dado, mas tendo como referência o Teatro Experimental do Negro, né, sabendo fazer referência e deferência, né, às atrizes, a produção literária. Então, tem uma produção literária muito interessante, né, que está acontecendo. E aí eu acho que é maravilhoso isso. Eu não sou dessa visão de que os jovens não têm respeito. Não, eu estou vendo algumas pessoas jovens muito cuidando com muito carinho, né, dessa herança. Apesar de eu ser implicante, às vezes, quando as pessoas dizem que faz a rechada da revelação que descobriu que era preto, eu falo, caraca, não se olha no espelho, meu Deus do céu. Como é que se descobriu preto? Tem isso, assim. Querida Selma, vou pedir uma licença para você, para falar também de outros mais velhos, falar de outras pessoas, de outros que são os nossos, né? E aí, naquela questão, né, nota de escurecimento de gerações, estamos nesse momento, assim, a gente já fez isso, né? Opa, desculpa, estou voltando, né? Nós estamos nesse nosso momento griot. E aí vou falar de Mariana da Luz, né? Também uma professora, né? Tem uma história caudalosa e forte aqui. Aí eu vou
até pedir licença, vou ler essa história para poder falar para vocês dessa também professora, também lá do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Maranhão, me perdoe. Mariana Luz, ela nasceu em 1875 no município de Itaperu-Mirim, no Maranhão, em um período histórico, e aí a gente sabe, onde esse acesso ao negro e acesso à mulher, as situações não existiam, né? Mas, como o que a gente está conversando, apesar dos cenários adversos, né? Ela emergiu como uma das figuras mais expressivas da literatura maranhense, né? Principalmente na tradição, na transição entre o século, né, 18 e 20. Sua trajetória, dedicação ao magistério, com intensa sua atuação na imprensa literária e no campo poético. Ela foi criada nessa cidade, Itaperu-Mirim, né? E ali ela demonstrou desde cedo essa inclinação, né? Esse olhar, essa necessidade, né, desse trabalho, dessa questão poética, né? E a vocação para o ensino, né? Professora primária, e isso é muito interessante, Selma, porque para muitos eu também venho de filhos de professor e professora. E minha mãe, meus pais têm uma experiência forte, como Carlos Assunção também, de ser professor de fazenda. Né? Ter um professor e que esse ser professor lhe dava uma credibilidade e um compromisso, porque não era só credibilidade, de fazer todas essas questões. Aí, como Maria Firmina, Ruth Guimarães, fazer todo não só ensinar a ler e a escrever, mas ensinar a se comportar e resgatar, né? Resgatar as histórias do lugar, como Maria Firmina fez do Maranhão, né? Ou como Ruth faz, né, desse afro-caipira paulistano. Então, Mariana da Luz, ela fez esse trabalho, trabalhou, atuou como isso, tanto é que tem esse livro, né, feito por Gabriela Santana, com um resumo, né, dos livros dela, dos escritos dela, muito importante, né? E, né, como sempre acontece, infelizmente, a gente tem que terminar, o nome dela desapareceu. Né? Ninguém sabe, ninguém conhecia, né? Confesso, né? Já entreguei que há pouco não conhecia, e aí eu fico muito satisfeito de poder trazer à luz a Mariana Luz, desculpa o trocadilho. Mas é bem interessante isso trazer, porque, e é uma coisa que eu falo, se tem uma, tem 12. Então há muitas mais professoras pretas que têm escrito por aí, e a gente tem que fazer esse resgate, porque é parte da nossa literatura, né? Essa literatura que faz, que fez, que escreveu, né? Ela traz, principalmente a escrita no final, né, no começo do século XX, essa escrita mais simbolista, esse outro olhar, né? Porque, né, a vida, né? E você melhor sabe que a literatura não foi, hoje a gente não escreve mais assim, a gente vai escrever assado. Não, não é isso, né? Existe transição, existem situações fazendo tudo. Então é essa Mariana Luz importante, procurem, pesquise que vale muito a pena, por gentileza. E também pedindo, assinem nosso canal, né? Deixe seus comentários, vamos lá, né? Tragam coisas, né? Vamos lá procurar mais sobre Mariana da Luz, sobre Selma Maria. E aí, por gentileza, continue, Selma, conte-nos. Então, olha, você tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer já há um tempo, Plínio. É uma coisa que eu tinha passado pela minha cabeça, era fazer um curso ou uma pesquisa voltado para essas professoras escritoras, né? Que é uma das coisas que você trouxe, né? Por isso que não é à toa que eu falo sobre Geni, né? E aí, Jurema Araújo também é professora, que está colocado aqui como que eu citei, né? Então, é muito isso, sabe? A gente tem uma relação tanto na formação de leitores como na produção de escrita. Então, tem uma coisa muito significativa, né? Não é à toa que assim, a referência de Lélia Gonzalez para a construção dessa reflexão sobre esse feminismo negro que a gente vive aqui no Brasil e vive, né, de diferentes formas nesse Brasil enorme, né? Porque não tem uma única forma,
traz muito essas experiências. Então, eu acho que trazer esse dado é muito significativo. Tem uma amiga que até ela fez a dissertação de mestrado dela sobre Lélia, que é a Elizabeth Viana, Elizabeth do Espírito Santo Viana, que a dissertação de Beth é muito significativa para entender alguns momentos desse movimento negro, né? Beth fez parte durante muito tempo do MNU, do Movimento Negro Unificado, e a Beth começa a trazer uma Lélia Gonzalez que muitos de nós não conhecia, né? Porque elas conviveram muito, viveram. Até eu cheguei a fazer parte de algum momento do Nizinga, que foi um coletivo de mulheres negras aqui no Rio de Janeiro. Então, Beth fez parte durante muito tempo, Beth, Helena, né, Rosália, né? Eu cheguei a algumas reuniões, mas em função da vida, porque a gente às vezes tem outros chamados, né, para fazer as coisas, eu acabei indo para uma outra perspectiva. Mas até um pouco tempo ainda tinha um primeiro jornal, um boletim, que era uma coisa que a gente fazia muito na final na década de 80, que eram as publicações, então tinha um boletim, e é esse boletim do Nizinga, né, esse trabalho que era feito. Então, a poesia estava presente ali, né, fazendo esse texto. E eu fiz parte de um grupo de teatro, né, com o Semog, chamado Garra Suburbana, lá na final da década de 70. E acho que por isso que eu estou voltando agora para o teatro, né, que o teatro é um lugar que para mim é fascinante também. Para mim, a literatura, eu acho que assim, essa nossa corporeidade preta, que foi por muito tempo silenciada, impedida, não pode fazer isso, não pode falar alto, não pode movimentar. Então, eu acredito que o nosso conhecimento, a nossa epistemologia está no corpo inteiro. Sabe? Não é essa coisa que é preciso sentar para escrever, não. Quando a gente se movimenta, a gente está produzindo conhecimento, trazendo conceitos, sabe? Então, quando você vai num baile, vai numa roda de samba, vai numa escola de samba, ali há produção de conhecimento, há conceitos, algumas questões fantásticas que estão sendo produzidas ali o tempo todo, e é uma troca muito significativa, né? E aí eu quero falar desse lugar. E eu acho que, sim, Geni é uma pessoa que traduz isso na obra dela de uma outra forma, né? E aí acho que a Geni é fascinante no texto dela, quando ela traz a possibilidade de trabalhar com crianças. E a Geni traz a experiência dela de criança, né, para traduzir. A Geni menina é uma personagem fantástica, e ao mesmo tempo que a Geni é a personagem, ela não é a personagem. Quer dizer, isso é interessante perceber. Quer dizer, é uma pessoa, ela vai ficcionar. Até foi muito interessante uma das entrevistas que eu fiz com a Geni, por telefone, ela disse para mim, Selma, eu quero que você venha. E eu fui à Barra Bonita para conhecer meus personagens. Então, eu conheci Sema, né, que é uma personagem do texto de Geni, que é a irmã de Geni. Né? Então, eu conheci Sema. Sema é uma pessoa maravilhosa e eu pude conviver com Sema, né, nos 3 dias que eu fiquei em Barra Bonita. Então, trazer esses dados acho que é significativo, né, por isso que eu estou dizendo de novo. A nossa epistemologia, a nossa fenomenologia praticamente poética, ela é feita de corpo inteiro, com a nossa voz, com a forma como a gente apresenta os nossos cabelos, como a gente escolhe algumas questões. Então, é disso que eu quero falar. Eu quero trazer uma outra pessoa que eu conheci há pouco tempo, que para mim tem sido fantástica, é a Leda Maria Martins, né, que é de Minas. Então, a Leda traz algumas questões ali, né? O conceito de tempo espiralar para mim é fantástico. E eu adotei como prática, como referência, e tenho usado, e tem sido significativo, porque é preciso romper com essa perspectiva linear que só nos massacra e nos invisibiliza. Né? Quando você traz a Mariana Luz, é fantástico isso, né? Quantas outras Mariana Luz não existem por aí? Não. Se tem uma, tem 12. Ponto. Né? É esse mantra que tem. Falta-nos descobrir, atentar, né? Em grandes cidades fica difícil, mas em outros momentos fica muito, muito legal. Tanto é que falar em voz alta e minha irmã vai cobrar. Minha irmã também é uma professora, uma jovem aposentada, como nós, né? E ela é professora, e ela fica me instigando, ela se instiga, mas ela muito mais me instiga, de fazer um trabalho com essa professora de fazenda, uma coisa que tinha muito aqui, que era uma questão, que era um outro tipo, é uma outra educação. Minha mãe e meu pai
foram, né? Como eu falei. Querida, Não, fala. Oi, desculpa, não. Não. Eu Não, tem agora. uma coisa que aqui no Rio eu tive a oportunidade de viver, talvez seja essa escola de fazenda, não sei se aqui em São Paulo foi a mesma coisa. A gente tinha classe multisseriada, né? Que era numa mesma série, numa mesma sala, várias crianças. E é uma experiência fantástica, né? Que ainda está acontecendo, tá? Porque em alguns lugares do interior a gente não tem professor de séries iniciais para dar conta de todas essas questões. Porque é um número muito pequeno, sabe? Então, de alunos, então não vão tirar um professor para ficar com um único aluno, né? Pra... Não, e a obrigação, entendeu? A obrigação, a prontidão física, porque também não é só uma prontidão de conhecimento, mas você precisa de uma Uhum. prontidão física, né? Precisa de uma prontidão física de trabalhar tal ano sem interferir isso, respeitar todos, né? Porque, né, o professor quer ensinar, e principalmente o Não, professor que se predispõe a trabalhar com a classe multisseriada, ele quer que todos, né? aprendam. Ele quer que todos, ele não está ali por. Ele não. Nenhum professor está, mas esse não está mesmo para brincadeira. O que eu queria pedir é licença para você, para um outro momento nosso, né? Um momento da Estante Preta. Né? E aquele Hum, pedido para que todas e todos, por favor, assinem o canal. Assine o canal, deixe seus comentários, vamos lá para divulgar isso tudo que é bem importante. Vamos lá. Primeiro, da Estante Preta, Colmeia, Poemas Reunidos de Mel Duarte, da Malê Editora. Colmeia é um encontro entre palavra, memória e resistência, reunindo poemas escritos, né, por Mel, de 2012 até 2020. E ela transforma sua trajetória em um percurso de afeto, coletividade e luta entre Pollens e Origem, favos de poesia falada e néctar dos inéditos. Cada poema pulsa como um organismo vivo, né? Como falam, mel não descansa enquanto o poema não tiver um coração para chamar de lar. Colmeia, Poemas Reunidos, Mel Duarte, Malê Editora. Um outro, também bem interessante, é Desamada, Um Corpo à Espera do Amor, Midra, da editora Rosa dos Tempos. Desamada é Um Corpo à Espera do Amor, é a leitura indicada para qualquer pessoa que já viveu. Ao contrário do amor, isto é, o desamor. A solidão física, corpórea, da falta do toque, da ausência da companhia, seja para dormir de conchinha ou para estar em situações que exigem acompanhantes. Quem vai me acompanhar na endoscopia? Interroga Midra em algum momento do livro. Tudo isso dói. O corpo sente. O curioso é que, no lugar da tristeza ao ler o livro, podemos sentir o desejo latente a cada página, a pulsação da vida. E a partir dessa ausência que palpita, no preenchimento, Midra, uma poeta slammer e cientista social, elabora a obra mais madura. Eu sou uma mulher preta, amei e me senti amada pela poeta, pela desarmada, né? Desamada, Um Corpo à Espera do Amor, Midra, editora Rosa dos Ventos. E terminando, né, um poema, tanto é que eu usei um poema dela hoje, Banzo e Outras Saudades, Mel Adum, editora Ogum e Toques Negros, né? Esse constitui uma imersão profunda, né, na cartografia de afeto existencial da diáspora negra, né, utilizado pela Mel. Esse livro ela recolheu e ela tem a filha como a leitora primária, né, a leitora principal, tanto é que ela fez algumas intervenções, né, no texto. É muito interessante, vale muito a pena, né? E ler e apoiar. Então a gente está falando desse poema mulher, desse escrito mulher, dessas histórias mulheres, né? E esse diálogo, né, dessa vivência que é escrever, o que que a gente está conversando com a Selma, né? Dessas nossas histórias que se fazem palavras, que se fazem dread, que se fazem corpo, que se fazem olhar, né? Então é isso, né? Mel, Banzo e Outras Saudades de Mel Adum. E é isso, Selma. Estamos indo nos nossos. Estamos terminando, estamos nos nossos momentos, assim, né?
E aí quero que você, né, conte, fale, né? Você já falou, a gente já tem essa expectativa de te ver, né? Leia, né? Leia a Selma, veja a Selma, assista a Selma, ouça a Selma. É isso. E além, se for possível, vai se vestir com alguma modelito da Selma quando ela crochetar, né? Exatamente. E olha, eu estou indo para São Paulo, dia 21 de agosto, que pela primeira vez eu estou em Cadernos Negros 46 e vai ter o Ah, então você já lançamento. teve, porque como esse programa está indo 24, a gente se viu dia 21. Olha que ótimo, Ah, que querida. loucura! A gente se viu, Então né? a gente vai se encontrar no lançamento de Cadernos Negros, que vai ser a primeira vez. Eu sou uma leitora de Cadernos Negros, leitora crítica, sempre bem acompanhando, recebo textos de Cadernos Negros há anos, tenho aqui os rascunhos fazendo as publicações, meu nome está lá como leitora, né, nas publicações. E é a primeira vez que eu vou estar publicando um texto, né, em Cadernos Negros, né? Então, Parabéns, querida, e aí eu parabéns. estou muito feliz, né, com esse texto que está sendo publicado. E é um texto que uma das características que eu tenho como escrita é reescrever meus textos, né? Então, o texto é o mesmo texto, quer dizer, não é o mesmo texto, sabe? Que ele tem várias reescrituras e vou provocada por uma temática, né, que foi a questão da ministra do STF. E aí eu fiz um texto chamado A Ministra do STF Nasceu. A minha ministra do STF nasceu, né? E aí vou brincando com isso, mas só que nesse texto de Cadernos Negros é uma outra questão que eu vou abordar, e aí eu dou um outro título, né? Porque é uma história com uma outra perspectiva, né? Sabe? Que É, ótimo, que que é a ótimo. flor do buquê. Primeiro, então, a gente está terminando. Vou pedir para você. Não vou dar o oferecimento e pedir para terminar com um poema seu, né? Que Hum, tal? Você faz essa Tá gentileza? ótimo, pode ser. Beleza, então vamos lá. Primeiro, essas sugestões para rever no canal, relembrando, né, que essa nossa conversa, esse oferecimento, né, deixar bem preto, bem escuro, foi para Adiel Silva, Neto Silvério, Andressa Maciel e a minha mais querida irmã, Luísa Paula da Silva Camilo. Então, eu ofereço essa conversa que a gente teve há uns 2 anos com a Eli Benício, também aí do Rio, uma querida, uma gentil, uma potente, é uma outra escritora importante para a gente olhar que está aí, né, para fazer, né? E é isso, assine o canal, dê os comentários, deixe os seus comentários dessa conversa. Uhum. Vamos lá. E Selma, E- por gentileza. então, eu vou ler um poema que está aqui nesse livro. Eu, Mulher Negra, escrevo, que é um livro que está esgotado e que eu quero muito reeditá-lo, né, para poder disponibilizá-lo novamente. Mas aí é uma outra história, um outro momento, né? Vamos deixar para um outro momento. Hum. Então, como eu já tinha dito, nesse livro os poemas não têm título. Então, é um poema que eu gosto muito de falar. E ele tem uma foto minha, né, que acho que não deve dar para ver, né? Que não sei se dá. Mais ou menos. Bom, então o poema é assim: cansei de ser passado, hoje sou o futuro. Cansei de ser presente, hoje sou o futuro. Tempo, desconhecida palavra. Tempo, prisão de tolas certezas. Finjo ser outra, sendo eu. Sou outra, fingindo ser eu. Negra pele, Zulia Zulu presença. Orgulho de ser preta, negra, filha, neta, mãe de preta. Que ótimo, querida. Que ótimo. E é isso, Selma. Muito obrigado. Selma foi extremamente gentil. Sabe aquelas histórias? Quer? Top, bora, vai. É isso. E é isso que a gente precisa, porque é um fato, né, Selma? A vida está cada dia mais curta. Se a gente não Sim, aproveitar, e vai embora. o Vamos exemplo viver. desse, da gente não perceber que a vida está cada vez mais curta, é Selma, que está aí pintando, bordando, né, crochetando, escrevendo, interpretando e trazendo coisas para gente e muitos saberes. Muito obrigado, Selma. Muito obrigada, eu que Agradeço a agradeço. gentileza. Tá bom? Obrigado. Tchau. A Tchau. todos e todas, muito obrigado. Valeu, agradeço mesmo. Até. Tchau. Tchau.